Um homem em um Porsche se recusou a ajudar uma mulher sem teto. Mas quando ela gritou o nome de sua mãe, ele ficou atordoado. O dia começou com uma manhã ensolarada, que não dava nenhuma pista da tempestade que se aproximava. O céu sobre a cidade estava limpo e apenas uma brisa suave agitava as folhas das árvores ao longo das largas avenidas. Michael Stevenson, o diretor de uma próspera empresa de consultoria, estava sentado em seu espaçoso escritório com janelas panorâmicas, com vista para as movimentadas ruas de Nova York. Hoje deveria ser mais um passo em direção ao sucesso bem-sucedido. Conclusão de um trimestre repleto de conquistas. No entanto, amanhã acabou sendo tudo menos comum. Uma mensagem inesperada do serviço de segurança fez seu coração disparar. Uma notificação apareceu em seu telefone. Tentativa de acesso não autorizado, detectada em documentos da empresa. Todos os pensamentos sobre a próxima reunião desapareceram. Parecia um banho frio abruptamente o puxando de volta à realidade. Após uma noite calma, as próximas horas que Michael passou desvendando o que havia acontecido à faxineira Mary, que estava na empresa há mais de 3 anos. E era confiável, sem reservas, foi pega roubando segredos comerciais, foi um verdadeiro golpe. Mary não era apenas uma funcionária, ela fazia parte de uma grande família corporativa. Muitos, incluindo Michael, compartilharam experiências pessoais com ela. A conheceram fora do trabalho, em eventos corporativos, e a consideraram como uma figura materna, uma babá, uma amiga. Ela poderia simplesmente ter vindo e pedido ajuda. Ele disse ao seu vice James que estava tentando consolá-lo. 3 anos de confiança, e isso é o que você ganha em troca. Ele continuou incapaz de esconder seu decepção. James foi mais pragmático em sua avaliação. O importante é que a situação está sob controle, e ninguém mais foi ferido. Mas sim, é uma lição para todos nós, ele disse tentando encontrar as palavras certas de apoio. Michael sentiu que cada menção de Mary era como uma faca cortando sua alma. Ele se lembrava de como ela fazia tortas para seu aniversário. Tortas que o lembravam muito de sua infância e das tortas de sua mãe. Com esses pensamentos, Michael de repente se sentiu traído. Esse conflito interno o levou a decidir sair mais cedo para se acalmar e organizar seus pensamentos. Sim, está confirmado, era realmente ela, ele disse ao telefone, enquanto já estava entrando em seu Porsche. Ele estava falando com sua esposa, tentando explicar o inexplicável. Eu construí esta equipe como uma família, e o que resultou disso, fomos confiáveis. E este é o resultado. Neste dia cheio de reflexões e emoções pesadas, Michael não tinha ideia do que estava por vir. Ele não poderia ter imaginado que o destino já estava preparando um encontro para ele, que mudaria drasticamente sua vida. Michael Stevenson fechou a porta de seu escritório e isolando do mundo inquieto dos andares corporativos deixados sozinho, ele caminhou até a janela com vista para os atraentes gostos de Nova York. A cidade vivia sua vida sem saber da tempestade que irrompeu na alma de um homem. Lágrimas brotaram em seus olhos inesperado e amargo, como a traição que ele havia experimentado tão recentemente. O pensamento de Mary, a faxineira que havia cruzado todas as linhas possíveis de confiança, o atormentava como uma mulher em quem ele confiava poderia implicitamente traí-lo tão facilmente. Michael. Era uma dor insuportável ao pensar que o traidor tinha sido tão próximo, um daqueles que ele considerava quase família. 3 anos, ele repetiu para si mesmo, como se tentasse encontrar uma resposta naquelas palavras. 3 anos de sorrisos, conversas sobre crianças, discussões sobre planos de fim de semana, até receitas para aquelas tortas que ela assava para cada evento corporativo. Michael não conseguia acreditar que tudo tinha sido apenas uma máscara, escondendo um objetivo egoísta. Agora parado perto da janela, ele de repente percebeu que sua raiva estava misturada com dor. A dor da perda. A perda não apenas de um funcionário, mas de uma pessoa que fazia parte do seu mundo. Michael refletiu sobre quantas vezes ele confiou sem hesitação, baseando seus julgamentos em impressões pessoais, em vez de cálculos frios. Ele entendeu que os negócios exigiam resistência, mas sua natureza sempre se inclinou para a criação de relacionamentos calorosos, quase familiares, dentro da equipe. Mas valeu a pena um preço tão alto agora? Os pensamentos de Michael foram interrompidos por um telefonema. O nome de sua esposa, Laura, iluminou-se na tela do smartphone. Ele lutou para mudar seu foco para o conversa com ela. Laura o conhecia melhor do que ninguém, e imediatamente sentiu que algo estava errado. Querido, você está bem? Você parece estranho? Ela perguntou com preocupação na voz. Sim, estou bem, apenas cansado.
Michael respondeu relutantemente, tentando convencer não apenas ela, mas a si mesmo também. Você sempre diz isso quando algo está errado. Lembre-se de que estou aqui para você. Ela gentilmente lembrou Ed. Seu coração se apertou com gratidão pelo apoio dela, mas também com a percepção de que a traição de Mary o atingiu mais profundamente do que ele pensava. O fez questionar seus princípios de liderança, seus métodos de construir relacionamentos com as pessoas. Talvez eu realmente confiasse demais nas pessoas, ele ponderou. Mas sem confiança não pode haver liderança verdadeira. Não pode haver equipe disposta a segui-lo em todas as provações. Naquela noite, Michael não encontrou respostas para suas perguntas. Ele passou horas olhando para a cidade adormecida, onde cada luz nas janelas o lembrava de que a vida continua, apesar das traições e decepções. E amanhã ele teria que voltar ao trabalho e olhar para o olhos daqueles que permaneceram leais a ele, para encontrar forças para perdoar e seguir em frente mantendo a fé nas pessoas. Apesar de tudo, ele ficou sozinho no elevador, descendo lentamente para o primeiro andar ao seu redor. Havia silêncio quebrado apenas pelo monótono leme da conversão do motor. Seixam do dia. O eco da traição que trovejou em sua vida, como um raio do nada, ainda ecoava em sua mente quando ele saiu do prédio. Michael caminhou lentamente até seu carro estacionado, na sombra de arranha-céus imponentes. O ar frio da noite parecia especialmente revigorante depois do escritório abafado. Ele entrou no carro, mas não ligou o motor imediatamente. Em vez disso, ele descansou a cabeça no volante, permitindo-se um momento para sentir todo o peso do cansaço e da decepção que se acumularam nas últimas horas. A decisão de sair do trabalho mais cedo do que o normal foi incomum para Michael, que sempre valorizou a disciplina e a responsabilidade para com sua equipe, mas hoje ele sentiu que não podia fingir que tudo estava bem não hoje, quando seu coração estava tão cheio de dor e dúvidas no caminho para casa. Michael deixou seus pensamentos pularem aleatoriamente, de uma memória para outra. Ele se lembrou de como no primeiro dia de trabalho de Mary, ela trouxe para ele uma xícara de café do jeito que ele gostava, sem açúcar e com 2 gotas de leite. Como ela sorriu para ele, dizendo que se lembrava de como todos no escritório preferiam seu café. Essas eram pequenas coisas, mas foram elas que criaram uma atmosfera de confiança e conforto hoje. Entretanto, essas mesmas memórias pareciam algo diferente de outra vida, chegando em casa Michael. Saiu lentamente do carro, ficou parado por alguns minutos na porta da frente, respirando fundo, o ar frio lá dentro. Sua esposa estava esperando por ele, e ela sem dúvida sentiria seu desconforto e tentaria ajudar. Ele sabia que a próxima conversa seria difícil. Laura sempre soube como apoiá-lo, mas hoje Michael percebeu que precisava mais do que nunca quando entrou. Laura já estava esperando por ele na sala de estar. Ela olhou para ele com preocupação, vendo as sombras de fadiga e estresse em seu rosto. Você chegou em casa cedo, ela disse suavemente. Aproximando-se dele e abraçando-o, Michael a abraçou de volta, sentindo a tensão começar a deixar seu corpo. Ele afundou no sofá e eles se sentaram juntos. Palavras não eram necessárias à presença deles. Por si só falava muito, mas ele sabia que logo teria que explicar tudo. Eu não sei o que fazer, Laura. Ele começou, sua voz tremendo de incerteza. Como reconstruir a confiança que foi perdida? Como começar a acreditar nas pessoas novamente? Laura ouviu assentindo e ocasionalmente apertando sua mão. Seus olhos estavam cheios de empatia e, entendendo que encontraremos as respostas juntos, Mike, ela disse calmamente. Nós sempre fazemos naquele momento. Michael percebeu que, apesar de todas as perdas e provações, ele não estava sozinho com o apoio dela. Ele poderia superar qualquer coisa, restaurando o que foi perdido passo a passo. Após a conversa com Laura, Michael Stevenson decidiu que precisava de uma distração. Ele entrou em seu Porsche e foi para um dos shoppings da cidade com a intenção de escolher um presente para sua esposa. A noite fria agradavelmente o envolveu após a agitação do dia. E estresse, as luzes da cidade, piscando através do vidro, criaram a ilusão de um céu estrelado que o acalmou um pouco. Michael estacionou seu Porsche no amplo estacionamento do shopping e se dirigiu para a entrada. Seus passos eram pesados, mas a determinação de encontrar algo especial para Laura lhe deu força. Ele caminhou pelos corredores bem iluminados, parando uma porta de joias-janelas, até que ele escolheu um delicado colar de prata com uma safira, a pedra favorita de Laura, enquanto ele estava saindo do shopping, satisfeito com sua escolha, e alguns outras compras. Seu olhar caiu sobre uma senhora idosa, sentada na entrada. Ela estava vestida com roupas surradas, e seu rosto tinha uma máscara de fadiga e necessidade. Michael diminuiu o ritmo. Rapaz, você poderia me dar algum troco para pão?
Ela perguntou calmamente, olhando para ele. O homem olhou a mulher de cima a baixo. Havia algo quase cômico sobre essa pequena e frágil vagabunda. E se esse for o futuro que aguarda a nossa faxineira, e se ela for condenada e cumprir pena de verdade enquanto estiver na prisão, seu filho irresponsável definitivamente vai vender o apartamento dela e ela estará mendigando na rua. Assim ninguém vai contratá-la com ficha criminal, especialmente para algo assim, e ela estará mendigando por pão até congelar até a morte em algum lugar sob uma cerca. Esses pensamentos eram o mundo através da mente de Michael, trazendo-o de volta à realidade mundana. Mas por outro lado, por que eu deveria ter pena dessas pessoas? Eu dei a elas um emprego, pagava bem, não era mesquinho. Dava bônus e elas me traíram, roubaram de mim e agora eu até sinto pena delas. Eu não te darei dinheiro, o homem disse ao mendigo. Eu não sei o que aconteceu com você, ou o que está acontecendo na sua vida, e eu não me importo em saber. Não é da minha conta, mas eu acredito que você merece o que você tem. Você fez sua vida desse jeito, e agora você é responsável pelo seu próprio destino. A mulher apertou os olhos levemente. Estava claro que as palavras deste homem bem vestido tinham tocado em um nervo. Então ela olhou um pouco mais de perto em seus olhos e engasgou. Você não é o filho de Eleanora que morava naquela grande casa branca, na 37th Street. Seus olhos são muito parecidos com os dela. Michael sentiu seu coração pular. Uma batida era como se ele tivesse entrado em um estado de estupor. Como você conhece minha mãe? Ele perguntou, sentindo uma mistura de confusão e ansiedade dominá-lo. A mulher sorriu e havia algo unicamente caloroso em seu sorriso. Seus olhos, eles se parecem tanto com os dela. Michael não sabia o que fazer. Por um lado, a mulher claramente precisava de ajuda, mas por outro, o conhecimento sobre sua mãe era muito íntimo para um passante aleatório. Saber ainda, ele sentiu que não podia simplesmente ir embora. Podemos conversar, ele hesitante. Sugeriu que ele largasse as malas e a convidasse para sentar no banco mais próximo. Diga-me como você conheceu minha mãe enquanto caminhavam até o banco. Havia uma sensação de algo extraordinário começando a se desenrolar diante de Michael. Ele sentiu que esse encontro poderia mudar sua vida. E uma parte dele, enterrada lá no fundo, já estava começando a perceber, isso em uma rua cheia de compradores, em frente ao shopping. O silêncio parecia impossível. Mas quando a mulher pronunciou aquele nome, o ar ao redor engrossou, e Michael sentiu o tempo parar. Eleanora. O nome de sua mãe que ele nunca esperava ouvir de um estranho, especialmente não em um lugar como este, e sob tais circunstâncias como você conhece. Eleanora, ele perguntou novamente, incapaz de esconder seu espanto e crescente ansiedade. A mulher sentou-se lentamente em um banco, encarando Michael com olhos penetrantes, que continham algo misterioso e estranhamente familiar. Muitas pessoas que estavam nos lugares onde você e eu crescemos sabem sobre Eleanora. Ela era conhecida por sua gentileza, e sim, eu a conhecia pessoalmente. Muito pessoalmente, ela disse. Lentamente, cada palavra parecendo trazer de volta memórias envoltas na névoa do tempo. Michael sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A mulher continuou. Sua mãe era mais do que apenas uma conhecida para mim. Éramos como irmãs compartilhando tudo, até que a tragédia nos separou. Mas ela sempre falava comigo sobre você, Michael, sobre como você estava crescendo. Vocês eram conquistas. Ela estava tão orgulhosa. Michael sentou ao lado dela, tentando juntar os fragmentos desse quebra-cabeça inesperado. Por que eu nunca ouvi falar de você? Por que minha mãe nunca mencionou você, a voz dele? Tingido de tristeza e decepção, há coisas que preferimos esconder, até mesmo daqueles mais próximos de nós, para protegê-los ou para nos proteger. Ela respondeu calmamente, sorrindo evasivamente e desviando o olhar. Você sabe, Michael, a vida é cheia de segredos, e às vezes a verdade é mais pesada que mentiras. A conversa deles foi interrompida por transeuntes, e por um momento Michael ficou distraído, observando suas figuras apressadas. Quando ele se virou para a mulher, ele percebeu que ela suspirava pesadamente, como se estivesse se preparando para uma longa jornada. Eu devo ir, ela disse lentamente, levantando. Mas antes, Deixe Michael, saiba que sua mãe te amou mais do que tudo no mundo, e ela sempre quis apenas felicidade para você. Michael silenciosamente a observou, tentando decidir se acreditava nas palavras da mulher. Ele sentiu que ela o estava deixando com mais perguntas do que respostas. Mas algo em seu coração lhe disse que cada palavra que ela disse era verdade. Espere, ele a parou. Não vá ainda. Me conte mais. Por favor. Ela parou, virou-se e olhou para ele com uma expressão inescrutável. Nos encontraremos novamente, Michael. Quando chegar a hora, sua mãe sempre disse isso. Tudo tem seu tempo,
E com essas palavras ela se afastou lentamente, deixando Michael sentado no banco confuso e cheio de sentimentos e perguntas não resolvidos que ele sentia que estavam apenas começando a se desenrolar diante dele. Michael ficou na calçada observando a figura da mulher recuar a cada passo, ecoando os mistérios não resolvidos de seu próprio passado. Sua mente girava com um redemoinho de pensamentos e memórias, muitos dos quais ele havia enterrado há muito tempo, nos cantos mais escuros de sua consciência. Ele tentou entender como uma mulher que ele nunca tinha visto antes poderia saber tanto sobre sua mãe. Eleanora Michael lentamente voltou para seu carro durante todo o caminho para casa. Ele pensou apenas sobre o que tinha aprendido. Ele decidiu que precisava aprender mais sobre o passado de sua mãe, pois poderia haver segredos em sua família que ele nunca suspeitou em casa. Laura estava esperando por ele e ele sabia que teria que compartilhar tudo o que tinha acontecido com ela. Ao chegar em casa, Michael encontrou Laura na sala de estar. Ela estava lendo um livro, mas imediatamente o fechou quando viu o seu. Cara Michael, você está bem? Você parece que viu um fantasma, ela disse com preocupação. Em sua voz, Michael sentou ao lado dela no sofá, pegou suas mãos e começou a contar a ela sobre seu encontro com a mulher misteriosa. Ele contou a ela como ela mencionou sua mãe e os sentimentos que despertaram nele. Laura, ela conhecia a mãe. Ela falava sobre ela como se fossem próximas. Mas eu nunca ouvi falar dela da mãe. É tão estranho que outros segredos foram mantidos no passado. Laura ouviu atentamente, então perguntou calmamente: "O que você vai fazer? Eu tenho que descobrir." Mas acho que vou começar a procurar nas fotos e cartas antigas da minha mãe. Talvez lá eu encontre algumas pistas. Na manhã seguinte, depois do café da manhã, Michael foi até o sótão, onde as coisas antigas da família estavam guardadas. A poeira cobria as caixas e malas velhas que não eram tocadas há anos. A luz que entrava pela pequena janela iluminava grossas camadas de teias de aranha. Michael começou a abrir cuidadosamente cada caixa, separando cuidadosamente o conteúdo entre os vários itens. Ele encontrou um velho álbum de fotos. Ele se sentou e abriu-o cuidadosamente. Página por página, rostos do passado. Olham para ele, muitos dos quais eram familiares. E lá em uma das páginas ele viu uma fotografia de sua jovem mãe, rindo e feliz na companhia de outra mulher que ele nunca tinha visto antes. No verso estava escrito: Eleanora e Joan Verão, de 1965. Joan, ele sussurrou para si mesmo. Ele olhou para a foto da mulher vagabunda em seu telefone. Não havia dúvida de que era ela. Michael passou a manhã em total confusão após a descoberta que o levou ao antigo álbum encontrado no sótão. Seus pensamentos continuavam voltando para aquela mulher incrível, Joan. Ele não conseguia se livrar da sensação de que cada passo dado no passado de sua família, de alguma forma predeterminou seus próprios passos, decidindo que ele precisava agir. Michael dirigiu até a cidade. O estacionamento estava lotado, mas ele encontrou um lugar perto da entrada de um grande shopping center, onde ele esperava encontrar algo que pudesse ajudá-lo em sua busca. Talvez livros sobre a história da cidade, ou mesmo registros de arquivo disponíveis em grandes livrarias, quando ele entrasse no shopping. Michael sentiu como se estivesse mergulhando em outro mundo. Um mundo onde o passado se misturava com o presente, criando um mosaico de possibilidades para a descoberta. Ele foi primeiro à livraria, que se estendia por 2 andares. O ar fresco, cheio do aroma de impressão fresca e café do café adjacente, o acalmou um pouco. Michael se aproximou da seção de história. Seus olhos examinaram rapidamente os títulos. História de Nova York. Histórias não contadas. Segredos de ruas antigas. Cada livro parecia um chamado para novas descobertas. Ele pegou vários volumes que pareciam o mais promissor e fácil de ler em um canto isolado da loja. Página por página, ele procurou por menções de sua mãe ou Joana, da grande Casa Branca que poderia conter a chave para o passado. Mas com o passar das horas, as respostas permaneceram tão evasivas quanto sombras na névoa, não encontrando nada de concreto. Michael decidiu mudar de tática. Ele se aproximou da seção com mapas e fotografias da cidade velha. Talvez materiais visuais o ajudassem a entender melhor onde procurar vestígios do passado, enquanto ele navegava pelos mapas antigos que ele tentou imaginar como a paisagem urbana havia mudado. Quais casas ficavam onde os prédios atuais estavam. Depois de várias horas de busca infrutífera, Michael se sentiu cansado e frustrado. Ele sentou olhando para um dos mapas antigos, quando de repente seus olhos caíram em um canto familiar. A área onde, de acordo com Joan, ficava a casa de sua mãe. O mapa tinha uma nota sobre uma biblioteca que existia naquela época. Talvez haja arquivos ou até jornais antigos. E.R.
Se que podem me dizer mais, ele pensou com esperança renovada em seu coração. Michael foi embora. A loja, apesar de seu cansaço, ele sentiu uma onda de energia. Ele sabia que ainda havia muito trabalho pela frente, mas cada detalhe, cada pedaço do passado que ele conseguia reunir, o aproximava da compreensão dos mistérios que há muito permaneciam sem solução. Ele estava pronto para continuar sua busca, sabendo que cada novo dia poderia trazer as respostas que ele tanto desejava. Estava garoando uma chuva fina e persistente, quando Michael encontrou Joan em seu lugar de sempre na entrada do shopping. Ela estava sentada em um banco molhado, enrolada em um cobertor velho, seu rosto cansado, contando muitas dificuldades suportadas. Seu coração doeu ao vê-la. Você conhecia minha mãe, não é mesmo? Sua voz tremeu de emoção. A mulher levantou lentamente a cabeça e assentiu. Seus olhos cheios de tristeza profunda e sobrecarregada com memórias. Michael sentiu que diante dele estava a chave para seu passado, para uma parte de sua vida, sobre a qual ele não sabia nada. Mas antes que ele pudesse mergulhar em um mar de perguntas, a mulher se levantou, sacudiu a poeira e já estava prestes a sair, entrando no beco mais próximo. Espere, Michael! Gritou por ela. Ele não podia deixá-la ir embora assim. Não agora, quando ele estava tão perto de respostas. Eu vou comprar qualquer mantimento que você quiser, mas esclareça as coisas para mim. Me diga como você conheceu minha mãe. Você não está mentindo. Você é a mulher. Perguntou com um sorriso malicioso. Mantimentos. Primeiro, então conversamos com ela. Eles foram para o supermercado mais próximo. Michael notou como ela se animou quando eles entraram na seção de frutos do mar. Essas ostras são frescas? Ela perguntou, apontando para o gelo onde as conchas brilhavam. O vendedor, claramente envergonhado por sua presença, respondeu. Elas são frescas, entregues hoje, mas seu preço é um pouco íngreme, bem. Tome cuidado, se você estiver mentindo, eu vou te morder. Enquanto isso, nós somos uma dúzia. Ele está pagando. Ela disse, acenando com a mão em direção a Michael, como se estivesse fazendo um favor a ele, deixando-o pagar por ela. Você pediu pão. Michael sorriu, observando sua escolha de mantimentos, que revelou uma pessoa com gosto refinado. Você sabe que o apetite vem com a comida. Não seja mesquinho, você disse. Eu vou comprar tudo então, pague ela, disse, escolhendo apenas produtos de qualidade. Ela sabia muito sobre marcas WI, salsichas e queijos, que surpreenderam Michael. Você não parece alguém que viveu nas ruas a vida toda, mas como alguém que jantou em restaurantes. Como você sabe os nomes desses vinhos? E queijos eu nem sei, tudo o que você escolheu. Michael perguntou em surpresa. A vida é longa e nem sempre previsível. Eu nunca poderia imaginar que as coisas seriam assim. Havia juventude, homens bonitos e dignos, e muito dinheiro. E veja como tudo terminou, ela disse, terminando suas compras. Depois de pagar no caixa, eles decidiram fazer uma refeição. Quando se sentaram à mesa no restaurante, a mulher pediu uma taça de champanhe. E Michael finalmente criou coragem para lhe fazer as perguntas que há muito pesavam em sua mente. Então, como uma mulher com tanto gosto foi parar nas ruas? É uma história longa e instrutiva, meu filho. Ela respondeu condescendentemente, e começou uma história que Michael estava prestes a ouvir. Sua mãe era minha luz na escuridão, e nossa juventude compartilhada, ela começou, e sua voz gradualmente ficou mais firme. Eu nasci em uma família modesta, onde cada dia era um desafio. Mas estudar sempre me trouxe consolo na escola. Eu era o melhor aluno, aquele que todos admiravam. Ela fez uma pausa como se estivesse folheando as páginas de sua memória. Música, arte e literatura. Estas eram meu refúgio da monotonia da vida cotidiana. Eu tocava piano como se cada nota pudesse mudar o mundo. Ao meu redor, cantava tão lindamente que até os pássaros paravam no meio do voo para ouvir, e eu pintava tentando capturar a beleza do momento. Michael ouvia cativado e absorvido por suas palavras, abrindo um novo capítulo na história de sua mãe. Mas, então tudo mudou. Joan continuou, seus olhos escurecendo com memórias. Quando eu tinha 15 anos, eu me apaixonei. Ele era 3 anos mais velho que eu, bonito, com um coração rebelde, cheio de sonhos e uma alma ansiando por liberdade. Mas sua vida era cheia de caos e imprevisibilidade. Meus pais sempre me disseram que eu alcançaria algo grande, que meus talentos abririam um mundo de oportunidades. Entretanto, quando eu engravidei, descobri que todas as pontes foram queimadas. Meu futuro que parecia tão brilhante. De repente escureceu, Joan parou para recuperar o fôlego. Meu amante. Não queria uma família, ele não estava pronto para ser pai. Conforme os eventos se desenrolavam, ficou claro que minha carreira havia acabado. Minha condição com a criança significava desistir de todos os meus sonhos e ambições.
Quando percebi que um aborto não era mais uma opção, tive que tomar a decisão mais difícil da minha vida. Sua voz tremia, quase inaudível com emoção reprimida. Michael a observou atentamente, cada uma de suas palavras acrescentando peso à história. Ele estava apenas começando a entender. E o que você decidiu? Ele perguntou baixinho a Joan. Lentamente levantou os olhos para Michael, seu olhar cheio de tristeza e determinação. Eu decidi ficar com a criança. Você, Michael, e essa decisão me levou até sua mãe, Eleanor, que me ajudou mais do que qualquer um poderia imaginar. Quando Joan sentou-se no silêncio tenso que pairava no ar após a notícia de sua gravidez, ela sentiu como se as paredes de sua casa estivessem se fechando ao seu redor. O escândalo explodiu com intensidade feroz. Seu pai, sempre um homem rigoroso, e de princípios estava à beira da fúria. Ele gritou através de objetos e ameaçou colocar seu amante atrás das grades. Por seduzir um menor, sua voz ecoou por todos os cantos da casa, fazendo Joana encolher de medo e desespero sua mãe, que sempre se esforçou para manter a paz e o equilíbrio em sua casa. Parecia ter perdido sua última gota de força. Ela se serviu de valeriano, tentando acalmar seus nervos, seus olhos cheios de lágrimas e desespero, enquanto observava a vida de sua única filha se desfazer. A avó idosa de Jan, observando todo esse caos, sugeriu a única solução que ela acreditava que poderia salvar. A honra da família em um conselho de família, onde a tensão era palpável em cada fibra de seus seres. Ela calmamente, mas resolutamente, disse que precisávamos enviar minha neta rebelde para nossos parentes distantes na aldeia, deixá-la dar à luz lá, para não criar mais fofocas e rumores. Depois que ela der à luz, decidiremos o que fazer. A seguir a decisão, foi final com o coração pesado e um profundo sentimento de perda. Jeanne foi para a aldeia onde passou os últimos meses de sua gravidez. Longe de casa, em uma casa de campo simples, ela deu à luz um bebê forte e saudável que instantaneamente se tornou a luz de sua vida. Quando eles retornaram para a cidade, seu destino já estava selado. Joan e seu bebê foram trazidos para casa tarde da noite, em um carro para evitar qualquer fofoca. Sua mãe os encontrou na porta, abraçou-a e ofereceu um pouco de chá, exaustão e alívio, misturados em um sentimento. Enquanto Joan bebia o chá, e quase imediatamente adormeceu de fadiga e exaustão emocional, quando ela acordou ao amanhecer, a cama ao lado dela estava vazia. Em pânico, ela começou a procurar seu filho, implorando aos pais que lhe dissessem onde ele. Mas toda a família permaneceu em silêncio como se tivessem engolido a língua. Apenas sua avó sentada perto, segurou sua mão com força e calmamente pediu para ela não se preocupar. Seu filho está melhor onde está. Agora ela disse, e você, minha querida, tem uma chance de estudar e construir uma carreira novamente. Não deixe que esta provação te quebre. Essas palavras, embora ditas com amor, deixaram uma ferida profunda no coração de Joan, que não poderia curar, enchendo sua vida de amargura e perguntas incessantes sobre o destino de seu primogênito após este incidente. A vida de Jan foi irrevogavelmente mudada. Externamente ela ainda era a mesma mulher inteligente e bonita, mas por dentro ela estava dilacerada pelo medo e pela desesperança. A carreira que seus pais imaginaram para ela continuava sendo um sonho inatingível. Em vez disso, ela passou dias e noites vagando pelas ruas da cidade em uma tentativa desesperada de encontrar qualquer vestígio de seu filho. Ela espiava cada carrinho de bebê que passava, na esperança de ver características familiares. Ficava de vigília do lado de fora da clínica. Nos dias em que os recém-nascidos eram trazidos, havia um brilho de esperança em seus olhos que ficava mais fraco e mais desesperada a cada dia que passava a noite. Quando voltava para casa, sentia seu coração apertar de amargura e ressentimento. Estou começando a enlouquecer, ela confessou uma vez para sua amiga. Acordo à noite e pulo da cama, porque me parece que meu filho está chorando em algum lugar. Parei de comer e estudar. Viver tudo o que preciso é encontrá-lo, ouvir sua voz, ter certeza de que ele está seguro. Esse estado de ansiedade e angústia era tão intenso que até mesmo seus pais, que tentaram ficar fora dela, loucura, não conseguiam mais ficar em silêncio observando seus tormento da filha. Eles finalmente confessaram. Eles admitiram que encontraram uma mulher solitária que há muito sonhava em ter um filho. Essa mulher era educada e rica, pronta para oferecer à criança tudo o que ele poderia desejar pelo bebê. Ela pagou a eles 100.000 harles, o dinheiro depositado na conta de Joan. Por que você fez isso? Joan perguntou fracamente, sentindo seu coração parar pela traição. Nós pensamos que estávamos fazendo o que era melhor para todos.
Você era muito jovem para assumir tal responsabilidade. Sua mãe respondeu suavemente, tentando abraçá-la. Filha, que imediatamente se afastou dela. Você vendeu meu filho como se ele fosse apenas um objeto. Joan exclamou, sentindo a raiva e o ressentimento a sacudirem. É porque sua faculdade não é tão boa com seu conhecimento e talentos. Você será capaz de fazer algo de si mesma. E seu bebê está vivendo em uma casa rica, amada e cuidada. Quando ele crescer, ele também será capaz de obter qualquer educação que ele quiser. Você nunca poderia dar a ele isso sozinho. Isso é melhor para todos, a mãe de Joan disse, mas suas palavras soaram mais como uma tentativa de justificar suas ações do que uma preocupação genuína pelo bem-estar de sua filha ou neto. Joan sentiu como se cada palavra estivesse cortando sua alma, a dor de perder seu filho, misturada com a amargura da traição, e seu coração cheio de desespero. Ela ainda não conseguia entender como o amor de uma mãe poderia tomar tal rumo. Sua mãe balançou a cabeça tentando encontrar as palavras certas para confortar sua filha. Mas naquele momento, compreensão e aceitação eram inalcançáveis. A conversa terminou em lágrimas e gritos. Joan percebeu que não podia mais ficar naquela casa, onde cada parede a lembrava da traição. Ela decidiu que tinha que recomeçar, deixando tudo para trás. Ela partiu em uma jornada para encontrar seu filho, apesar da incerteza e do medo do desconhecido, anos depois, ficando cara a cara com um vagabundo, cujo olhar era familiar e caloroso. Michael primeiro aprendeu a verdade sobre suas origens. Sim, você é meu filho, mas eu certamente não reivindico o título de mãe do ano. A mulher disse com um sorriso que mostrava. Através de anos de sofrimento e solidão, Michael sentiu seu mundo desabar e se reconstruir no mesmo momento. As emoções o dominaram, e ele não conseguia encontrar palavras para expressar tudo o que estava se acumulando em seu coração ao longo de todos esses anos. Sua confusão era óbvia, mas por dentro, a esperança começou a crescer. Esperança por um novo começo, por uma chance de entender e aceitar sua história, sua mãe, sua vida. Então, se você tivesse dinheiro, 100 mil, ainda é muito mesmo. Agora, como você foi parar nas ruas? Michael fez outra pergunta. Sua voz soando ansiosa, a mulher sentada em frente a ele parecia surpreendentemente calma. Eu não gastei. Ela começou e seus olhos escureceram por um momento. Com memórias, você se lembra? 5 anos atrás, houve uma crise em sua empresa. E então, algum benfeitor doou 100 mil reais. Michael ficou chocado e não sabia o que dizer. Ele nunca poderia ter imaginado que eventos tão dramáticos estavam acontecendo nos bastidores de seu próprio negócio. A mulher, enquanto isso, continuou falando, sua voz ficando ainda mais suave, como se ela temesse perturbar o frágil equilíbrio do momento. Só descobri que você estava vivo, saudável e morando na 37th Street, 5 anos depois de seu nascimento, e mesmo assim foi puramente por acaso. Acaso o olhar dela ficou pensativo. Não sei se você se lembra, mas um dia eu estava passeando pelas ruas da cidade, e você quase me derrubou. Ela sorriu e piscou para ele, relembrando aquele dia. Você ainda era muito jovem, então, e quando você correu para mim, você caiu, rasgou sua camisa e arranhou seu braço feio. Michael tentou relembrar aquele momento, mas tudo era muito nebuloso. No entanto, ele começou a conectar os pontos em seu passado, começando a entender que havia entrelaçado intrincadamente suas vidas muito antes desse encontro. Você era meu pequeno herói, ela continuou. E, embora eu soubesse que tinha que ficar longe, meu amor por você nunca desapareceu. Cada dia passado longe de você era uma provação. Michael olhou para ela, um lampejo de compreensão, e talvez o início do perdão apareceu em seus olhos. Um pensamento começou a se formar em seu coração de que, apesar de todas as dificuldades, eles poderiam começar uma nova vida, desta vez como mãe e filho. Michael olhou para a mulher, tentando processar cada palavra que ela disse. Não me lembro dos detalhes, mas eu tenho uma cicatriz de infância no meu braço, logo acima da minha marca de nascença. Sua voz estava incerta enquanto ele lentamente levantava o braço para mostrar a ela a pequena cicatriz. Sim, é isso mesmo. A mulher sorriu, seus olhos brilhando enquanto ela se lembrava do momento. Eu estava com tanto medo por você. Então eu te ajudei e quis limpar seu ferimento quando vi sua marca de nascença. Foi assim que eu te reconheci. Eu fiquei em choque tantos anos de busca, e então você simplesmente correu para mim. Eu estava em um dia, e você rapidamente saiu correndo para algum lugar. Sua voz tremeu de emoção ao se lembrar daquele dia em que encontrei a mulher que se tornou sua mãe. Ela continuou enxugando uma lágrima do canto do olho.
Mas naquela época você já estava muito apegado à sua nova mãe, e eu não tive forças para separar vocês dois. Sua mãe e eu nos tornamos muito amigas do lado feminino. Ela me ajudou a conseguir um emprego em um restaurante muito exclusivo. Ela me ensinou sobre vinhos e queijos. Nós falávamos ao telefone todos os dias e ela me contava como você estava. A única condição dela era que eu nunca te visse e você nunca me visse. Ela não queria te traumatizar e preferia que você não soubesse a verdade. Ela me diria que eu conheceria um homem digno, me casaria e com meus talentos conquistaria o mundo. Mas isso nunca aconteceu. A voz dela ficou triste de novo quando meus pais faleceram. Descobri que eles tinham deixado muitas dívidas. O apartamento foi tomado e eu acabei na rua. Fui para a casa da sua mãe, mas ela também tinha falecido. A voz da mulher tremeu por um tempo. Eu bebi e não era champanhe. Era algo muito pior. Perdi meu emprego. Todos os meus amigos e antigos amantes me deram as costas. Uma faísca apareceu em seus olhos quando ela se lembrou. E hoje eu te conheci, e quando vi seus olhos, imediatamente soube quem você era. Seu pai tinha os mesmos olhos, e eu me apaixonei por ele por causa deles. Olhando para eles, não consegui dizer não a ele. Michael ouviu, incapaz de desviar o olhar, sentindo seu coração cheio de dor e compaixão pela mulher que acabara de conhecer, mas que havia feito parte de sua vida por muito tempo. Mais do que ele poderia ter imaginado. Michael tentou processar a enxurrada de revelações que desabou sobre ele. Ele sentiu seu mundo virar de cabeça para baixo. Aprender que ele era filho de uma mulher que vivia nas ruas. Era demais até mesmo para seu coração acostumado, como estava a desafios. Além disso, essa mulher que ele tinha acabado de começar a redescobrir como sua mãe sacrificou tudo pelo seu bem-estar, foi um ato de amor maternal incomparável. Ela tinha dado todo o seu dinheiro para apoiar sua empresa em um momento crítico. Então é isso que o coração de uma mãe. É como você sabe que eu demiti uma faxineira hoje que tentou roubar informações secretas sobre nossa empresa para proteger seu filho. Ele estava em dívida e ela concordou para evitar que ele fosse morto ou ferido. Michael disse, misturando os sentimentos de generosidade e traição que ele sentia anteriormente por sua funcionária. Você sabe que as mães são capazes de qualquer coisa por seus filhos. Roubar não é a solução, é claro, mas para proteger seu filho. Joan olhou para o rosto dele buscando compreensão. Michael hesitou, relembrando sua reação ao ações da faxineira, mas ela não podia simplesmente vir até mim e pedir dinheiro? Sua voz tremia com emoções confusas. Você tem certeza disso? Joan perguntou cautelosamente. Eu poderia ter gasto todo o dinheiro naquela época, e então, quando acabei nas ruas, eu poderia ter vindo até você e dito olá, filho. Mas não poderia me permitir fazer isso. Eu escolhi devolver todo o dinheiro para você quando você precisasse e fingir ser um benfeitor secreto, embora eu estivesse em grande necessidade naquela época. As palavras dela fizeram Michael pensar que você realmente não consegue entrar na cabeça de outra pessoa. Ele nunca enfrentou uma escolha como a que essas duas mulheres, sua mãe e a faxineira, tiveram que fazer ambas, confrontadas com decisões insuportáveis. Pelo bem de seus filhos, não a julgue com muita severidade, sua mãe acrescentou calmamente. Michael firmou seu rosto marcado pelas rugas do tempo e das dificuldades, e sentiu um novo sentimento enchendo seu coração. Empatia sentado ali, ao lado da mulher, que sacrificou tudo por ele. Michael percebeu que sua jornada em direção à aceitação e compreensão era apenas começando. Ele refletiu sobre o quanto ele ainda não sabia sobre a vida, sobre sacrifícios, e sobre o que realmente significa amar e ser amado sentado ao lado de sua mãe. No restaurante, Michael percebeu que sua perspectiva sobre o mundo estava começando a mudar. As revelações sobre o passado e a descoberta de segredos que estavam escondidos dele por muitos anos o forçaram a reavaliar muitas coisas, incluindo seus princípios de administrar seus negócios e relacionamentos com as pessoas. Naquele mesmo dia, Michael decidiu que iria comece a adotar novas abordagens. Primeiro, ele prometeu a si mesmo que encontraria a faxineira demitida e tentaria ajudar ela e seu filho a superar seus problemas financeiros. Ele percebeu que simplesmente demitir pessoas por seus erros não era a solução. Eles precisavam de uma chance de fazer as pazes e receber apoio no dia seguinte. Michael começou a procurar pela mulher. Levou algum tempo, mas felizmente, com a ajuda das mídias sociais e de seus funcionários, ele a encontrou e se encontrou com ela e seu filho, explicando a situação e, expressando seu desejo sincero de ajudar Michael, ofereceu a ela a oportunidade de retornar ao trabalho e forneceu apoio financeiro para ajudar sua família a sair das dívidas.
inspirado por essas mudanças em sua vida. Michael também decidiu mudar sua abordagem para gerenciar a empresa. Ele começou a implementar um programa de apoio para funcionários que incluía consultas de planejamento financeiro, apoio psicológico e oportunidades de desenvolvimento profissional. Michael percebeu que criar um ambiente de trabalho solidário e atencioso não beneficiava apenas os funcionários, mas também aumentou a produtividade e a lealdade à empresa. Enquanto seu relacionamento com sua mãe continuou a melhorar, eles se encontravam frequentemente, discutiam vários tópicos, compartilhavam memórias e faziam planos para o futuro. Michael aprendeu muito sobre seu passado, sobre seus pais e sobre as dificuldades que sua mãe havia enfrentado para garantir seu futuro. Um dia, sentado em um café na esquina da mesma rua, onde se conheceram pela primeira vez, depois de muitos anos separados, Michael e sua mãe decidiram criar uma fundação para ajudar pais solteiros e seus filhos. Michael sabia que seu negócio e recursos poderiam ajudar muitas pessoas que enfrentavam desafios semelhantes aos que sua mãe havia enfrentado. O projeto decolou e em pouco tempo eles puderam ajudar dezenas de famílias. Michael sentiu que estava no caminho certo e cada novo dia lhe trazia a satisfação de saber que estava tornando o mundo um lugar melhor. Agora ele não era apenas um empresário de sucesso, mas também alguém que se importava com o bem-estar dos outros caros espectadores. Se você gostou da história, por favor, apoie o vídeo curtindo e deixando um comentário. Muito obrigado.